No vídeo de hoje vamos finalizar o CTF fechando os desafios de 200 pontos. Vamos nessa! Agora vamos para os de 200 pontos. Registro fake. Parece que um hacker invadiu nosso banco de dados de clientes. Só que antes a nossa equipe percebeu que ele conseguiu efetuar um cadastro direto no banco de dados para manter seu acesso persistente. Agora só preciso descobrir quem é desses 200 usuários. Esse aqui também eu quebrei muito a cabeça para conseguir. Eu tentei várias coisas, na verdade, nesse. Então essa é a planilha. Inicialmente, eu pensei em algo relacionado ao CEP e ao endereço, né? O CEP estaria errado, de um estado errado, etc. Eu fui verificando de um por um. Alguns não batiam, mas não era nada muito discrepante. Então, poderia ser apenas uma pequena falha de localização ali mesmo, então eu deixei para lá. Esses e-mails aqui, aparentemente nenhum deles faz sentido, né? Esses domínios, então eu deixei para lá também. Usuário e senha, todos também muito esquisitos, deixei para lá. Então eu imaginei que poderia ser o user agent, talvez, né? Então eu pensei que um hacker ele estaria usando o Tor, né? O Tor browser, provavelmente. Procurei por user agent do Tor, encontrei 3, né? Mas não era nenhum dos 3. Talvez relacionado ao DDD, né? Enfim. Depois eu comecei a analisar o GUID, né? O GUID é uma sequência que ou está certa ou não está. Então eu verifiquei cada um dos 200 GUIDs e todos estavam corretos. Eu já estava realmente ficando sem esperança. Imaginei algo também relacionado à latitude e longitude, mas eu não achei que fosse tão longe, né? Mas, enfim, poderia ser. E aí eu já estava, enfim, sem esperança realmente. E aí a Thaís, né, me deu uma dica. Ela falou: Rafa, que campo poderia ser usado para identificar um usuário e ou ele estaria certo ou ele estaria errado? E aí eu comecei a olhar de novo as colunas e me veio que de repente poderia ser o CPF. O CPF que está em algum lugar por aqui. Deixa eu achar aqui. CPF aqui, o National ID. Então eu imaginei que poderia ser o CPF. E comecei a testar de um por um. Então eu fui digitando aqui os CPFs para verificar se eram válidos. E aí ele foi me mostrando, né, quais eram válidos. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto e assim sucessivamente, até eu chegar no registro 151. Aí eu copiei o registro 151 e deu o CPF inválido. Então era isso, era esse usuário que estava falso. Eu selecionei todas essas colunas aqui, ocultei todas elas, e então a flag era Alck, primeiro nome, que é Leonor, linha do Excel, que é 151. E essa era a flag. Próximo, Pong, um clássico dos jogos. Bem, esse aqui eu também tentei várias coisas. Eu analisei o código-fonte aqui. Então eu imaginei que talvez se eu aumentasse o meu tamanho no máximo e ganhasse muitas vezes, né, a flag iria aparecer. Então aqui eu fiz o seguinte.
Eu botei player.rate igual a 500, igual a 800. Depois, vamos aumentar a velocidade da bola, né? Ball speed. Ball speed. Tá 12, vamos botar 200. E nada dava certo. E aí eu resolvi apelar, de repente não era isso que deveria ser feito. Então eu fui para o GoBuster. Então vamos lá, GoBuster de -u -w common. E vamos deixar rodando aí para ver se acha alguma coisa. Olha só que interessante. Achou um diretório mobile. Vamos dar uma olhada no diretório mobile. Vamos dar uma olhada no código fonte aqui do mobile. Olha só isso aqui. Jogando aqui no CyberChef, leva uma outra codificação. Então, base 64, depois base 32 e aí a gente chega na flag. Então era isso, esse desafio. Vamos para o próximo, Simple Search. Encontre a flag em um site de busca de nome. Bem, esse aqui é o site. Se a gente digita alguma coisa, ele procura, né? Enfim. E se a gente tentasse fechar um comando e executar outro, por exemplo? Eu não sei como isso está sendo interpretado no back-end. Então vamos tentar. Vamos colocar um ponto e vírgula ls. Olha só, palavra encontrada, word list. Então, ponto e vírgula ls menos la. Pronto. Então, aqui nós conseguimos inserir comandos. Vamos ver o que tem nesse wordlist.txt. Aí estão as palavras, né? Mas a flag não está aqui ainda. Então vamos ver onde nós estamos. Nós estamos nesse diretório aqui. Se a gente fizer isso aqui, vamos ver. Simple Search. Simple Search. Logs. Vamos ver esse logs de repente. Vamos ver a pasta home. Então na home está a word list. Então, Simple Search. Web Apps. Simple Search. E aqui está. Ó. Então, vamos ver se a gente... E aí está. Awk Injeção Commander. E acabou esse desafio aqui de web, fechou. Só 9 pessoas fizeram. E vocês viram que era um desafio bem fácil, na verdade, né? Bem simplesinho. Agora vamos ver esse de malware aqui. Então vamos dar uma olhada agora nesse malware C2. É um executável Linux. Eu comecei analisando o executável no AIDA. A gente vê aqui ó, uma sequência de bytes sendo movidos, né? Talvez seja uma string copy. Pode ser a flag ali em cima? Pode ser. Vamos dar uma olhada aqui. Cipher, AES, encrypt init, encrypt update, encrypt final, send data to port. Ou seja, aqui é o processo de criptografia, né, dos dados e tal.
Vamos ver o que o desafio pede pra gente. Não fala nada. Então vamos tentar debugar aqui, né? Vamos ver aqui, db-run malware c2. F9, beleza. Essa aqui provavelmente é a chave, né, de criptografia. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Deixa eu ver esse string copy aqui. O que ele vai copiar para onde, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Alk, chavinha. Vamos agora para o string cat aqui. Aí, ó. Forense investiga porta. E pronto. Era isso. Ele vai jogar isso para onde? Vamos ver. Para RAX. E aqui está, ó. Bem aqui está a flag. Então, beleza, terminamos esse aqui também. Inclusive, esse aqui teve mais vencedores que o de web, que também era simples, né? Mas eu acho que era mais simples que esse do malware, né? E os dois tiveram mais vencedores que o do Pong. O do Pong, realmente, assim, ele tinha que quebrar um pouquinho a cabeça, mas não era difícil, vocês viram, né? Beleza. Um dump de memória. Esse aqui eu tive que quebrar a cabeça também, mas depois deu certo. Então vamos lá. Esse aqui era basicamente olhar as strings do arquivo. Então memory dump less. E aí, passando aqui as strings, a gente chegaria em uma string que a gente sente o cheiro que tem alguma coisa, entendeu? Então, deixa eu ir passando aqui. A gente sente aquele cheirinho. Bem, tá difícil, né? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Grep alk. Não. Grep chavinha. Não também. Grep LQ. Q maiúsculo. E olha só. A gente acha isso aqui, ó. E se a gente decodificar isso... Opa, perdão. Base 64. Olha aí. Alk Reverse Memory. Era isso. Maravilha. Chegamos em um realmente difícil. Esse aqui eu quebrei a cabeça. Levou um tempo para eu conseguir. A dica era: será que eu consigo usar diamante, esmeralda e turmalinas para criar um novo processador quântico? Esse está na categoria de esteganografia. Então eu tentei várias coisas. Tentei usar o ZStag, que detecta vários algoritmos possíveis. Não achou, assim, ele encontrou algumas coisas, arquivos compactados. Tentei extrair todos eles e descompactar, nada dava certo. Já estava perdendo as esperanças também. Fui falar com o Ramon e ele me deu essa dica aqui, que aí eu consegui, né, ir à frente. E aí ele botou essa dica para a galera também, né? O Cosimo Oliboni. Esse cara é um especialista em criptografia e esteganografia também. Ele tem alguns trabalhos nessa área, inclusive de esteganografia para uso militar. Né? Então, ou seja, sem essa dica dele eu não ia conseguir simplesmente fazer esse desafio, né? No caso, o programa que foi usado para fazer a esteganografia
foi o OpenPuff. Vamos lá pegar o OpenPuff do site oficial aqui. Então vamos baixar aqui o binário. Depois que você pega essa dica, aí o desafio fica fácil, né? Assim, fica menos difícil, vai. Fácil é demais, né? Então fica menos difícil. E beleza. Então agora a gente vai usar a opção Unhide. Eu imagino que esteja pequeno aí para vocês verem, mas enfim. Vamos carregar aqui uma imagem, que é essa aqui, né, dos pinguins. É uma imagem .png. Então, bem aqui. Eu vou adicionar aqui a imagem, né, add carriers pinguins.png. Beleza, eu vou deixar no modo padrão aqui. Essa esteganografia dele pode usar até 3 senhas diferentes. Então, eu chutei, né? Quais eram as 3 senhas? Imaginei diamante, esmeralda e turmalinas. Agora vamos tentar retirar o conteúdo desse arquivo. Não foi, ou a senha está errada, ou o carrier, né, tá corrompido, né, ou a imagem está corrompida, ou foi selecionado o nível de bits errado. Então, eu vou trocar aqui para low e unhide de novo. Ainda não, vou trocar aqui para very low e unhide de novo. Ainda não, vou trocar aqui para minimum e unhide mais uma vez. Né? Tire o conteúdo da imagem e agora conseguiu. Olha aí que beleza. Aí tem o report aqui, o nome do arquivo é flag.txt, tamanho 16 bytes. Então, maravilha, agora vamos ver lá o conteúdo, né? E aqui está, ó, flag.txt. E aí está o conteúdo, né? Alk, stego, underline, puff 1, fecha chavinhas. E era isso, esse desafio realmente, assim, era só com dica mesmo, não tinha como. Beleza, próximo. Nem sempre o que parece é criptografia. A senha é desconhecida. Então, vamos dar uma olhada aqui. Salvar na área de trabalho. Bem, aparentemente, base 64. Então, vamos tentar aqui. Se a gente tenta base 64, não vai. Então, não é base 64. E tem esses salted aqui. Se a gente pesquisa sobre isso, a gente vê que esse salted, ele costuma ser usado pelo OpenSSL. Aqui, ó, OpenSSL. O header consiste em 8 caracteres salted, seguido pelos 8 bytes dos dados do salt. Aqui o comando OpenSSL para conseguir aí descriptografar, nesse caso aqui, né? E aí a gente vê novamente os salted aqui. Bem, vim olhar as dicas. 1987. Então vamos ver aqui. Cryptography 1987. Olha só a criptografia que aparece. RC4. RC4, criptografia de string, né, de cifra de string. Ela foi desenvolvida pelo Ron Rivers da RSA Security em 1987. Beleza? Sabemos então que é o RC4. Então, vamos ver se aqui tem RC4, né? E a senha é desconhecida, né? Então, vamos tentar senha desconhecida. Não deu certo. O formato de input é base 64, o formato de output Latin 1 também não deu certo. Esse aqui eu quebrei muito a cabeça,
Tentei o comando do OpenSSL, não deu certo. Conversando depois com o Ramon, ele me falou que tinha feito, realmente era RC4 e ele tinha feito por algum site, né, na internet. Então, eu testei aqui RC4 Decrypt Online e abri várias opções, né, saí abrindo. Bem, esse aqui não tem base 64, então eu já vou deixar para lá. Esse aqui também não, vou deixar para lá. Esse aqui também não, aparentemente. Input type text. Esse aqui também não, com base 64. Eu estou procurando um que funcione com base 64. Desconhecida. E pronto, deu certo nesse. E aí eu quis entender por que em alguns sites funcionavam e no OpenSSL em outros não funcionavam. Eu descobri que os sites que funcionam, eles usam uma biblioteca chamada CryptoJS. E descobri que a chave que o CryptoJS usa para criptografar é 2 vezes maior que a chave que o OpenSSL usa. Então eu imagino que seja essa a diferença, né? O OpenSSL e os sites que usam o OpenSSL não conseguem decriptar, apenas aqueles que usam CryptoJS que conseguem decriptar. Depois eu criei uma pequena paginazinha em HTML usando o CryptoJS para testar isso e deu certo. Então, pela investigação que eu fiz, me parece que é isso que acontece. Então, vamos lá para o último desafio. Esse foi feito pelo próprio Cadu e foi difícil pra caramba. Só uma pessoa conseguiu resolver. Vocês viram que o meu nome não aparece em nenhum deles, porque eu não participei da competição. Eu testei os desafios antes da competição acontecer. Então, eu fiz todos eles antes de começar, por isso eu não participei da competição. Beleza? Então vamos ver aqui essa imagem. Primeiro, lemos aqui, né? Com esse lindo poema vamos compartilhar. Com habilidade vou consertar, pois é preciso observar para com força bruta encontrar e visualizar o que os olhos não veem. Caramba! A primeira coisa vamos abrir essa imagem aqui, né? Não abriu. Bem, vamos ver que tipo de arquivo é esse. É uma imagem JPG, mas a extensão é BMP. Então, vamos abrir aqui com o BlazX Editor. Primeiro, vamos testar se é uma imagem BMP ou não. O formato BMP tem uma assinatura, né? Os 2 primeiros bytes devem ser B e M. Então, vamos alterar isso aqui e botar B e M. E aí apagamos os 2 bytes ali iniciais, salvar. E olha só, agora estamos vendo a imagem. A partir daqui foi uma dor de cabeça gigantesca. Eu tentei várias coisas, tentei esteganografia, tentei força bruta, usando stag hide, tentei iluminar aqui, né, de uma forma que essa escuridão ficasse um pouco mais clara e nada funcionava. Depois eu perguntei para o Cadu e falei, Cadu, não tenho mais ideia, que é, cara? Aí ele falou, cara, tá na imagem tem alguma coisa. Aí eu falei, cara, eu já tentei força bruta, eu já tentei ataque de dicionário, eu já tentei flipbit, já tentei um monte de coisa e não deu. Aí ele falou, não é no arquivo da imagem, é na imagem, na parte visual, tem alguma coisa aí. Aí eu, putz grila, cara, eu já tentei iluminar a cena, já tentei um monte de coisa. Ele falou, cara, tá na imagem. E aí eu pensei, putz, o meu monitor é muito grande, talvez escalando, né, um pouco para algo maior, tipo 1080p ou 4K,
né, eu consiga ver melhor. Não deu certo. E aí eu maximizei. E aí eu vi que aqui, ó, tem umas letrinhas. E aí eu fiquei pensando nisso. Será que é isso? De repente, ó, tem um Q aqui, talvez. Perguntei pro Cadu, ele falou, cara, é desse lado, mas não é nada disso. Putz, grila, não é nada disso, cara. Aí eu fiquei olhando. Depois de um belo tempo, eu achei isso aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. O Cadu foi muito sacana nessa. Mas aqui, ó. Key Passport 01. Bem aqui, ó. E aí eu falei, caraca, Cadu. Nunca ninguém vai conseguir fazer isso. Não tem jeito, bicho. Então, Key Passport 01. E aí fui felizão lá botar o Alki Passport 01 e não era isso. E aí eu fiquei tentando, eu falei, Cadu, não tá entrando a chave. Ele, não terminou o desafio ainda. Ainda tem mais coisa. Eu, ai caramba, eu não tô acreditando nisso. E aí foi a próxima luta, né? A próxima luta era, o que eu faço com essa senha? Bem, pelo poeminha, né, me parecia que era alguma coisa com força bruta. Então, eu pensei, bem, agora tem alguma coisa de steganografia. Apliquei o Z-Stag e ele não encontrou nada. O que é muito engraçado, porque na página do Z-Stag, ele diz que consegue identificar o algoritmo do programa de steganografia que foi usado. Mas, nesse caso, ele não conseguiu. Bem, tentei alguns programas de steganografia. Procurei aqui no GitHub. E aqui tem o Stego Toolkit, que é um projeto bem legal, voltado para steganografia, né? Então é um container Docker com várias ferramentas já e tal, prontas, né? Para quebrar e para fazer steganografia. Depois de tentar várias delas, a que deu certo foi essa OpenStego aqui. O interessante é que aqui na página do Stego Toolkit diz que o OpenStego só funciona com imagens PNG. E a imagem que nós temos é BMP, é uma imagem diferente. Eu já instalei o OpenStego aqui, então OpenStego extract -sf alk -p a senha, né? Passport 01 e pronto. Dá Enter. E depois de um tempinho extrai o finalflag.zip. Vamos dar uma olhada aqui. É um arquivo .wave e tem senha. Então vamos ter que quebrar essa senha também. Aqui novamente vamos usar o John the Ripper. Ele tem um código chamado zip2john, na qual ele pega um arquivo zip e gera aí um hash para ser quebrado pelo John. Então eu vou botar aqui hash zip.txt. E agora John menos word list igual. Vou usar a Rockwell hash zip.txt. E pronto. Já quebrou aqui 32 Orange Berry. 32 Orange Berry. E pronto, aqui está o arquivo Wave. Agora vamos escutar o arquivo Wave. Não dá para entender nada. Então eu vou usar um programa chamado Sonic Visualizer. Esse é um programa para fazer análise de sons e música, arquivos de áudio em geral. Beleza, instalou, vamos abrir aqui. Aparentemente não tem nada. Então vamos dar uma olhada no espectrograma.
E olha só o que aparece ali embaixo. Alck me escute. E finalmente achamos a última flag. Essa foi muito difícil. Parabéns ao Cadu, parabéns ao Ramon. O CTF de vocês ficou incrível. Muito bom mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse write-up aí de todos os desafios da comunidade Alquimia. Grande abraço e até a próxima!